E agora, o que fazer quando a minha samambaia está nessa situação? Vejam bem, já está com substrato muito antigo, muito velho. Já não tem mais força para sair as folhinhas novas. Ela já ficou muito linda. E agora está nessa situação. E você acha que não tem mais jeito para essa samambaia. Olha o G10. Olha, o substrato já está velho, bem seco, quase sem matéria orgânica mais, né? Não tá tendo força para florescer, para nascer brotinho novo. Se você não sabe o que fazer, não jogue sua samambaia fora. Nesse vídeo eu quero te ensinar como que eu faço aqui e dá muito certo. Ok, pessoal? Você está no Cantinho Ágape. Estou fazendo aqui mais esse vídeo para vocês. Estava reformando aqui a minha samambaia. E resolvi mostrar para vocês como fazer quando elas estão assim. Para que elas venham receber um novo substrato. E voltar a ficar bonita como ela era antes. Ok, pessoal? Então sejam todos bem-vindos. Você está no Cantinho Ágape. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o joinha, comenta e compartilhe. Tá ok, pessoal? Aqui está o substrato. Quando eu tiver mudando, eu vou falar para vocês o que tem os componentes desse substrato para a samambaia, tá ok? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, quando você tem a sua samambaia que já está com as folhas quase sem vida, né? O substrato já não tem força, não tem vigor, né? Não tem nutriente mais. O que que nós faz? Nós vamos pegar essa samambaia, tirar ela do vaso. Vamos fazer igual eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Eu sempre faço nas minhas assim e sempre deu certo, tá? Olha, vamos tirar ela do vaso. Vejam que essa samambaia, ela tem bastante folha, mas vejam só o substrato dela. O substrato dela tá, ó, precisando de um renovo, olha. Aqui embaixo tá só os tocos, as pontas das artes que eu já cortei, que ficou velhinha, né? Outras quebrou, vai quebrando ao longo do tempo, né? De acordo com a manutenção. E aí a gente vai tirando e às vezes fica os toquinhos aqui. Aí então o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar ela do vaso. Aqui. Olha, está pra cá, para vocês verem melhor. Aí vou fazendo assim, ó. Vamos renovar essa bacia de samambaia. Vou tirar aqui. Então, vamos ver se nós conseguimos virar ela. Conseguimos, né, pessoal? Olha. Conseguimos virar ela. Agora vamos tentar tirar o arame sem danificar as folhas. Muita calma nessa hora. Por mais que eu tenha tentado desgrudar ali, mas ainda ficou algumas que ficou grudada. Olha, tirei, ó. Como já, né, já tava, a raiz estava tomando todo o fundo da bacia, né?
Então tá aqui, pessoal. Pessoal, eu vou tirar esta mudinha aqui, ó, porque eu quero fazer uma experiência, porque eu vi um colega meu, um colega do YouTube, colocando dentro do coco, dentro do coco, né? Ele fez ali um suporte de coco e colocou e ficou muito bonito. Então eu vou fazer essa daqui, vou tirar para mim fazer. Vou fazer um experimento, ver se dá certo, né? Agora aqui, pessoal, olha o que eu faço. Eu tiro um pouco. Eu tiro um pouco da raiz. Olha. Tiro um pouco dessa raiz. Aqui, ó. Tiro aqui. Pra não ter que colocar toda essa raizeira de novo, né? Aí eu tiro. Esse é o famoso. Tá aí em cima do meu substrato, né? Aí eu tiro um pouco aqui, ó, dessa terra. Porque eu quero colocar, pessoal, tudo substrato novo. Então, eu tiro um pouco desse substrato velho pra colocar tudo novo, né? Olha. Mas eu acho que como agora ficou pouquinho, pessoal, eu vou colocar ela na bacia que ela tava mesmo. Olha esse daqui. Esse daqui eu vou tirar daqui. E vou colocar aqui do lado, depois eu pego. E aí, pessoal, daqui a um dia vocês vão ver como elas vão ficar lindas, porque eu vou falar pra vocês, quando eu estiver mostrando no substrato, o tipo do adubo que eu coloco nelas. Eu vou colocar ela aqui mesmo, né? Porque eu não trouxe o outro vaso, então vou deixar ela aqui mesmo. E aqui ela tá se desenvolvendo muito bem. Olhem, pessoal, como que tá linda essas mudas. Olha. Então eu vou colocar. E como vocês sabem, pessoal, a samambaia, ela não é uma... Aqui, pessoal, meu substrato. Ela não é uma planta que ela requer um vaso fundo, né? Porque as raízes dela, elas são mais raiz aérea, né? Então, não necessita de um vaso fundo. Então, tá aqui, pessoal, ó. Olha, ó. Então, tá ótimo pra ela. Deixa eu amarrar aqui, parece que desatou aqui. Esta bacia aqui, tá ótimo pra ela. Vou amarrar aqui. Tá certo. Então, vamos aqui. Olha, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. Pessoal, olhem aqui, esse substrato aqui, ó. Aqui tem chip de coco, casca de arroz carbonizada, ó, carvão, tá? E terra adubada. Só que a terra adubada, terra adubada não, pessoal, serrapilheira. É serrapilheira. Aquela terra que fica debaixo das árvores. Eu não sei se vocês assistiram meu último vídeo aí, eu falando como que eu faço o meu substrato, né? Como que eu faço o meu material composto. Minha terra,
de compostagem. Eu sempre ajunto todas as folhas. Vocês vão aí no meu último vídeo, eu acho que é o último vídeo, vocês vão ver aí como que eu faço. Então, aquela terra, quando eu tiro aquelas folhas de cima, debaixo das árvores, aí fica aquela terra fofa, né? Que fica as matérias orgânicas decompostas das folhas, dos galhos de pau. Então, eu rapo ele todinho e eu trago para misturar com o substrato, principalmente das samambaia, tá, pessoal? Das samambaia e também dos coleus, né? Das folhagens. As folhagens também requerem um substrato assim. Então, eu faço isso, pessoal. Aí ele se torna este substrato aqui, principalmente ótimo, maravilhoso para as samambaia. E também, aqui também tem esterco de gado, tá? Que é muito bom. É maravilhoso para as samambaia. E de adubo, pessoal, vocês podem até estar perguntando, e de adubo, o que é que coloca? De adubo, eu coloco farinha de osso e torta de mamona, tá, pessoal? Eu misturo aqui. Aqui também eu misturei, eu coloquei um pouco de farinha de casca de ovo também, tá? Para ajudar. A farinha da casca do ovo, ela ajuda ela é cálcio, né? Então, ela vai ajudar também tanto na aeração, como também fortalece, né, as folhas e os caules da planta. É muito bom, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou passar mais pra cá pra vocês verem. Ela vai dar um pouquinho de trabalho, pessoal, porque ela tem as folhas muito grandes. E elas embaraçam com facilidade, devido a ser grande as folhas dela, né? E essa samambaia aqui, ela é muito linda mesmo. Então, eu já vou colocando aqui. E já vou colocar mais um pouco de substrato. Olha, não precisa, deixa eu mais para vocês verem. Não precisa de um vaso fundo, né? Porque a planta que ela tem as raízes aéreas, ela não precisa de vaso fundo. Porque a raiz dela, ela não vai lá pro fundo, né? A raiz dela vai ficar aérea. Ela só vai subir. Então, eu custei muito aprender isso, porque antigamente eu plantava a minha samambaia num substrato de terra. Então, com o tempo ia ficando dura. E aí, rapidinho, ela já começava a perder a força, perder o vigor da planta. E ficava, quando eu molhava, ficava aquela papa dentro do balde. Aí com o tempo eu fui aprendendo a lidar com elas, né? Não só com elas, mas também com muitas outras plantas que eu não sabia qual que era o substrato, como que cuidava, né, pessoal? E agora a gente tem vários vídeos de colegas aí que a gente aprende também com eles, né? Então, com o longo do tempo, eu tô com mais de 15 anos mexendo, trabalhando com planta. E com o tempo, com o passar do tempo, eu fui adquirindo aí uma certa experiência, devido de eu ter perdido muita planta, né? E, né, agora eu sei que eu não posso plantar samambaia em terra. Eu tenho que plantar num substrato bem airado. E aqui, pessoal, eu não preciso comprar substrato, porque tudo que eu tenho aqui no meu sítio, graças a Deus, o que eu tenho é o suficiente para me fazer o meu substrato, né? Tanto para samambaia, como para rosa do deserto.
né? Como para as folhagens. E umas requer um pouco mais um requer um pouco mais de matéria orgânica, outros não, né? Então, como as rosas do deserto e, e as suculentas, elas não exigem muito, ela não exige tanta matéria orgânica o quanto a samambaia e as folhagens, né? Vocês sabem disso. E tem dado muito certo, pessoal, porque o que é o bom é o conhecimento. Se você adquire conhecimento em tudo na nossa vida, né? Nós precisamos adquirir conhecimento, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, aí já tá adubada, pessoal. Essa terra aqui, ó, essa terra aqui ela já tem o adubo, né? Então não precisa eu adubar. Daqui uns 4, 5 meses, aí eu vou adubar ela, porque não vai precisar mais daqui até uns 6 meses, 7 meses por aí. Não vou precisar mais, pessoal que tá ventando, hein? Não vou precisar mais de trocar o substrato dela agora, né? Até o final do ano. Final do ano, como esse substrato, ele é bastante airado, ó, e é fofo, muito fofo, porque ele é misturado com a casca de coco, que é o pino de coco, e também a casca de arroz carbonizada, ela vai ficar bastante tempo, né, sem precisar trocar. E aí a samambaia vai amar. Então, deixa eu organizar aqui, porque o vento não tá deixando. Então, pessoal, olhem aí. Pessoal, eu quero pedir para vocês comentarem no meu vídeo, deixem o like, tá bom? Deixem um like aí pra mim, comentem, compartilhem aí com as suas amigas ou seus amigos aí que gostam desse tipo de vídeo, né? Eu gostaria muito de estar fazendo mais vídeo para vocês. Só que quando eu vejo não tem comentário, não tem like nos meus vídeos, aí eu já fico assim meio aqui desanimada, né? De fazer vídeo, porque isso aqui, pessoal, requer tempo da gente, né? Mexer, trabalhar com as plantas não é trabalho, é uma terapia. Só que para fazer vídeo, você tem que ter bastante tempo, você tem que tirar o tempo para você arrumar cenário e arrumar as plantas, né? E também, às vezes, você precisa pesquisar sobre uma planta para você poder falar sobre ela. E até que eu não ando pesquisando muito não, pessoal, porque só quando surge alguma dúvida, né? Sobre alguma coisa, ou tipo de adubo, né? Ou quando eu quero saber da onde que vem a planta, mas geralmente eu pesquiso só para mim, para o meu conhecimento, às vezes eu nem falo aqui, né, da onde que vem a planta, se é brasileira, se é nativa do Brasil ou não, né, ou se é de um outro país, às vezes eu nem falo, às vezes eu só pesquiso, mas eu nem falo, porque eu sei, pessoal, que hoje em dia todo mundo já sabe disso, né, tem aí pesquisa para todo lado. A não ser que tenha alguém aí que tenha curiosidade ou que queira perguntar para mim, aí eu posso falar nos vídeos, né, pessoal? Então, olha aí, pessoal, que linda que ficou. Maravilhosa. Ela vai me agradecer. Ó, vou mais para longe um pouquinho para vocês verem. Olha como ficou linda. Maravilhosa. Olha. Ficou linda. Maravilhosa. Tem uma amiga minha que está querendo comprar em Samambaia, com certeza. Quando ela ver essa daqui, ela vai amar. Então essa daqui, pessoal, é a primeira. Eu vou fazer também com aquela outra, tá? E eu já fiz com várias que tem ali, depois eu vou mostrar pra vocês.
E vou deixar essa daqui aqui por enquanto. E vou fazer com a outra. Então, pessoal, deixem o likezinho aí, né? Como eu já falei, aqui é o nosso cantinho, né? Vou botar aqui vou limpar aqui pra poder fazer esse daqui. Ó, pessoal, olhem como tá essa. Essa aqui, coitada, tá pedindo socorro. Olhem, como eu já mostrei pra vocês, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos tirar ela daqui e colocar um substrato novo pra ela. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, para não tomar muito tempo, como vocês sabem, eu sempre falo da palavra do Senhor nos meus vídeos. Não sei também se meus vídeos não tem visualização, é porque eu já começo falando da palavra de Deus. E tem pessoas que não gostam, né? Se não gostar também, não tem problema, é só não ficar no vídeo. Porque a palavra do Senhor, ela é para ser dita, para ser pregada, ela não é para ser guardada, né? Tem pessoas que pegam a Bíblia e abrem no Salmo 91 e deixa na estante. Pessoal, não adianta nada. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que ser participantes da palavra, né? Nem adianta nem também a gente só ouvir a palavra, né? E não praticar. Então não adianta não adianta pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91 e depois dizer que a Bíblia ali vai te proteger. O Salmo 91, no verso 1, fala assim, o versículo 1: aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? O que a Bíblia está falando, pessoal? Não adianta eu abrir a Bíblia e deixar na estante e a Bíblia só ficar enchendo de poeira com esse salmo, ou então o Salmo 23, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para até a gente chegar a gente ser protegido através da palavra de Deus, a gente tem que obedecer, tá, pessoal? Não é só dizer assim, o Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Quando a palavra do Senhor fala em habitar, é morar, tá, pessoal? É se eu moro no esconderijo do Altíssimo, né? Se eu estou vivendo de acordo com o que o Altíssimo pede da minha vida. Ok, pessoal? Eu coloco a Bíblia na estante com esse salmo e eu não obedeço, né? Eu não obedeço ao Senhor. Então, o que eu estou fazendo? Não adianta nada. Porque e aquilo ali é uma ordenância, pessoal. Ali já está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quem é que é o Onipotente? O Onipotente é Deus. É o Senhor. Então, eu vou descansar no esconderijo dele se ele for o meu Deus. Se realmente eu estou fazendo a vontade dele. Se eu estou obedecendo a palavra dele. Se eu estou andando de acordo com o que ele pede de mim. Por quê? Porque ele é o Altíssimo. E a Bíblia diz que não adianta nada eu dizer que sou filho de Deus se eu não obedeço a palavra de Deus, né? Então, é que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor para nós poder falar que eu estou guardada na sombra do Onipotente. Eu tenho que ter certeza realmente se eu estou fazendo aquilo que Deus está requerendo de mim. Então, quando fala assim, que habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é porque se eu habito, não é só visito.
Tem pessoas que só vai para a igreja visitar a igreja, né? Mas quando a gente fala assim, você precisa obedecer a palavra, seguir os mandamentos do Senhor. Aí não, já não quer. Então como que habita no esconderijo do Altíssimo dessa maneira? Se eu não quero me comprometer com Deus, com a palavra dele. É isso que a palavra do Senhor está falando quando fala do esconderijo. Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo se realmente eu servir ao Senhor de todo o meu coração. Ok? Então, essa palavra eu vou deixar para vocês, porque foi essa palavra que eu senti de Deus. E aqui, voltando para a nossa planta, aqui eu já tirei todo esse substrato velho. Ó, substrato que tem bastante minhoca, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então é isso que o salmista está falando. O salmista Davi, quando ele estava nas guerras, ele pronunciava esse salmo e ele confiava. Por quê? Porque ele servia a Deus. Era de coração, era de corpo, de alma, de espírito. Ele tinha certeza do Deus que ele servia. Então, por isso que ele falava. Ele falava porque ele falava com confiança. Ele falava porque ele sabia que ele servia um Deus verdadeiro, que esse Deus, que o Deus que ele estava servindo de coração não ia jamais abandonar ele. Tá ok, pessoal? Então, vamos observar essa palavra. Igual o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pessoas que pegam esse salmo, deixam a Bíblia aberta e diz que que Deus está protegendo. E, pessoal, quando a gente lê esse salmo, a gente está falando assim, que o Senhor é o meu pastor. Então, observem, quando você tem um pastor, você obedece seu pastor. A palavra, o Senhor Jesus falou na sua palavra que as ovelhas conhecem o seu pastor, conhece ele como pastor. Por quê? Porque o pastor, ele rege as ovelhas, ele ensina as ovelhas a andar para onde que elas vão, tirando ela da boca do lobo, né? Quando as ovelhas vão cair pro penhasco, o pastor vem e fala assim, não vai por aí, né? Que aí você vai cair, você vai se machucar. É bonito quando a gente vê os pastores guiando as ovelhas, né? Nos lugares aí onde que existe muito pastor cuidando de ovelha, né? Principalmente lá pro lado do Oriente Médio, as pessoas têm essa maneira, né? De cuidar das ovelhas. Então o pastor vai na frente e as ovelhas vai atrás, né? Não é as ovelhas na frente e o pastor atrás. E às vezes quando a gente fala assim, nós temos que obedecer. Quando nós imaginamos que nós temos que obedecer o nosso pastor, é seguir o nosso pastor, né? Então nós temos que seguir ele. Nós temos que fazer a vontade dele, buscar ele na nossa vida e sempre falar, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então, quando o Senhor é o meu pastor, aí sim, quando ele vê que eu sou a ovelha dele, aí sim é que ele vai me abençoar. Aí não vai faltar nada para mim. Porque ele falou que aquele que vem a ele, jamais ele lança fora. Então, quando ele não lança fora, é porque ele está cuidando. Então, o Salmo 23 também tem esse mesmo caminho, né? Se eu não estiver servindo a Deus de coração, se eu não tiver ele como meu único suficiente Salvador, com certeza eu vou estar lendo o Salmo 91 e também o Salmo 23 só por ler. Porque eu preciso dar ouvido à palavra de Deus, eu preciso estar servindo ele. Eu preciso ter ele como meu pastor, aquele que rege a minha vida, aquele que diz assim, vai, eu vai, aquele que diz não vai e eu não vou. Você está entendendo, pessoal? É isso, é que quando eu sirvo o Senhor de todo o meu coração, eu obedeço a palavra dele, aí sim não me falta nada. Mesmo que me falta alguma coisa, mas ele vai estar ali comigo. Porque não é dizer que quando a pessoa tem Jesus, não é dizer que que vai lhe faltar, que nunca vai lhe faltar nada. Não, ele está falando ele está falando que mesmo na luta, mesmo nas perseguições, mesmo nos dias difíceis, ele vai estar ali conosco.
Porque é isso que não vai faltar na nossa vida. É a presença dele ali nos fortalecendo, nos dando graça, para nós continuar a nossa batalha e a nossa luta. É isso aí que ele está falando, né? Porque no mundo, ele já está falando, no mundo tereis aflições, né? Mas ele está falando assim, tem de bom ânimo. É para nós ter bom ânimo. Não é nós dizer assim, eu não vou ter mais luta porque agora eu tô com Cristo. Não, mas ele está falando que mesmo em meio à luta, ele vai estar ali com a gente. Ele vai ser o nosso pastor. E ele não vai deixar faltar. Não é deixar faltar aquilo que é supérfluo. É não faltar aquilo que nós mais necessitamos. Porque tem coisas que nós necessitamos. Tem coisas que nós queremos só mesmo para o nosso prazer, né? Mas tem coisas que Deus dá para nós é aquilo que nós necessitamos. É aquilo que eu preciso na minha vida. Não aquilo que eu quero. Porque muitas das vezes nós queremos coisas e Deus está vendo que se Ele der aquilo que nós queremos, não vai ser o bom para nós. O bom para nós é aquilo que Ele dá. Né, pessoal? Então tá aí, ó. Que legal que ficou. E que Deus continue me abençoando e eu louvo a Deus porque o Senhor sempre me dá essas palavras. E eu creio que não é em vão, né? Porque todos nós precisamos de estar guiados pela palavra de Deus para nós poder falar assim, que Ele é o meu pastor. Então, Ele não vai deixar me faltar nada. E quando ele fala nada me faltará, quando o salmista fala nada me faltará, é porque o salmista está na luta, está ali lutando, mas ele está tendo força para lutar e para vencer, tá? Não é que não vai faltar nada para nós, vai faltar sim, vai faltar, porque ele falou que quando nós estivermos na luta, na batalha, é para nós clamar a ele, e ele vai estar ali com a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor não livrou eles da fornalha de fogo, mas o Senhor estava com ele dentro da fornalha, né? No barco da pesca, na pesca maravilhosa. Os discípulos não tinham pescado nada, né? Mas quando Jesus apareceu e mandou ele jogar a rede para o outro lado, eles jogaram, né? E ele falou, joguem para o outro lado, ele jogou. Naquele momento, os discípulos estavam só e achavam que não tinha esperança. Mas o Senhor estava com ele. Quando o Senhor chegou, o Senhor proveu a necessidade para deles, né? O Senhor proveu aquilo que eles estavam precisando. Então, quando Jesus está com a gente no barco, seja na fornalha, seja na caverna, como Elias, né? Seja em qualquer lugar que for. Aí sim, quando eu estou com ele, quando eu vivo de acordo com a palavra dele, aí sim eu posso falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele é realmente meu pastor e eu sou a ovelha dele. Ok, pessoal? Olhem que lindo que ficou. Agora sim, ó. Novo substrato. Tá bom, pessoal? Pessoal, o vídeo ficou longo. Mas é isso aí. Se vocês achar por bem assistir, assiste. Se não achar também, não assiste, tá? Mas é isso aí. Os meus vídeos é assim, tá, pessoal? Deus manda eu falar, eu falo. E seja feita a vontade dele. Então tá aí, ó. Como que ficou maravilhoso. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. E que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que estão assistindo meu vídeo. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que vocês estão passando. Quando você for falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você fala, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. É assim que tem que fazer. Entregar a vida totalmente ao Senhor e esperar e confiar nele que ele vai ser o teu pastor. Amém, pessoal? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.